Saudações a todos os telespectadores, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversas Soltas aqui no Laba TV. Como eu digo, é um enorme prazer estar em sua companhia para mais uma conversa solta e hoje não será diferente. Teremos aqui uma convidada super especial, alguém que é conhecida na nossa praça e vamos falar de um tema este importante para quem quer ser advogado, para quem sonha entrar na área jurídica. O seu nome é Assia Hussein, ela que é advogada moçambicana e está aqui para uma conversa solta, por isso convido-lhe a acompanhar o nosso programa até o final. Vamos falar sobre a Semana do Advogado, vamos falar sobre a advocacia e a área jurídica no total. Por isso, saúdo e desejo boas-vindas. Como está, doutora? Também estou muito bem, desde já agradecer pelo convite, ou seja, por ter aceito o nosso convite de cá estar e falar para o nosso programa. Primeira pergunta, quem é a Assia Hussein? Assia Hussein, resumidamente, como já disse, é alguém que lutou pelo seu sonho, da nossa advogada, e graças às eleições que ocorreram em março deste ano, atualmente eu represento os advogados a nível da província. Paralelamente também presto serviços, ou seja, trabalho para uma seguradora e também sou docente. Basicamente é isso que a Ásia é. E como foi a infância e a adolescência? Foi boa naturalmente, como penso que como qualquer criança que cresça no meio de um seio familiar, com princípios, regras, mais regras que acima de tudo que qualquer outra coisa, mas tive uma infância normal como qualquer outra coisa. E quais são as lembranças mais marcantes da infância e adolescência? Bem, geralmente o que nos marca são aspectos negativos, não é? E basicamente são acidentes que acabei tendo e não é nada agradável ter que recordar. Mas os aspectos positivos são as conquistas que fui tendo ao longo do tempo, atendendo e considerando a realidade em termos da província, as conquistas em termos de aquisição de licenciatura, aquisição de grau de mestrado, o fato de no ano passado ter sido premiada como advogada de referência a nível da província e este ano já por ter recebido muitos votos dos colegas em termos de colegas de profissão, os advogados, estar aqui a representar a ordem. E já agora, o que é preciso para ser um advogado ou uma advogada? Muito resumidamente, o primeiro requisito é que tens que ter um nível de licenciatura em Direito. É a primeira condição e depois a pessoa terá que se decidir se efetivamente quer seguir para a advocacia e, tendo identificado que efetivamente quer ser advogado, quer exercer a advocacia, poderá se inscrever. Inscrevendo a ordem, tem vários mecanismos, temos um site que a partir de lá se pode constatar, qualquer pessoa pode aceder e ter acesso aos requisitos que são necessários para a inscrição. Existe um conjunto de documentos que são necessários que o candidato reúna, existem também alguns valores que têm que ser pagos e paralelamente é necessário que, atendendo e considerando que é uma pessoa que não tem experiência no ramo da advocacia, ache o que nós designamos como patrono. O patrono é um advogado que exerça profissionalmente a profissão há mais de 5 anos. Então, reunir todos esses requisitos, submete, neste momento, em tempos tínhamos que submeter mesmo a partir da ordem da sede, mas com a criação dos conselhos provinciais a nível das províncias, podem também submeter junto dos conselhos provinciais. A partir daí é recebido o processo e posteriormente o candidato é comunicado do início do estágio. O estágio compreende 2 fases. A primeira fase, que é uma fase extremamente embrionária, tem a ver com
vamos lá, como é que eu posso dizer, a adaptação, a adequação daquilo que é o dia a dia do advogado. E temos a segunda fase, onde já o advogado estagiário pode passar e exercer algumas atividades, mas sempre mediante o auxílio e supervisão do patrono. Posteriormente, as duas fases, temos o Exame Nacional de Acesso, que tem sido, há quem diga que tem sido quente, mas eu penso que é justo, porque a partir daí temos que ter em mente que a ordem tem que garantir que efetivamente aquele advogado estagiário tem condições de defender o direito de qualquer cidadão que seja. Então, por isso é que a ordem se certifica através deste Exame Nacional de Acesso. E este exame, como é que é feito? É um único exame ou são vários exames? De primeira fase para a segunda fase existe um relatório exaustivo que o advogado estagiário tem que apresentar. Existe sempre a chancela do patrono que vai confirmar que efetivamente as atividades que constam do relatório, o aprendizado, toda a atividade que engloba o estágio foi efetivamente realizado. Sim. Mas o exame enquanto tal é mesmo terminada a segunda fase do estágio e tem sido o exame escrito e posteriormente oral. Hoje é publicado, quem aprovou, aprovou, quem não aprovou vai ter que aguardar uma segunda oportunidade. A segunda época, a segunda chamada? Geralmente a ordem é que decide, sim, mas em condições normais, por uma questão de uniformização, existem épocas específicas para a realização do exame. E qual é o papel ou a função do advogado? Ser advogado, acima de tudo, é uma profissão liberal. Infelizmente existe o conceito de que os advogados cobram muito em termos de honorário, mas é uma concepção extremamente errada. Na verdade é uma profissão como qualquer outra, onde fizemos uso do que adquirimos nos 4 anos que estamos na cadeira para a aquisição do grau de licenciatura, mas também aquilo que aprendemos durante o estágio. Não estamos a falar só de competência técnica, mas também em termos de deontologia profissional. E o advogado nada mais faz senão garantir ou velar por aquilo que são os direitos. Estamos a falar, o advogado enquanto tal, em termos estatutários, temos vários tipos de deveres. Temos deveres para com a ordem, em primeiro lugar, que é o órgão que tutela os advogados a nível do país. Temos os deveres para com os colegas de profissão, os advogados enquanto tal. Temos também o dever para com a comunidade. E foi nesse sentido que o lema da Semana do Advogado, para o caso específico deste ano, foi justamente nada mais nada menos que o advogado na defesa dos direitos, liberdades e garantias da comunidade. E nesta vertente, o Conselho Provincial da Zambésia, em parceria com os serviços penitenciários, com a Procuradoria Provincial, com o Tribunal Judicial Provincial, vem levando a cabo uma atividade que incide basicamente sobre os reclusos. Como sabe, o nosso estabelecimento penitenciário é aquele que já existe há muitos anos e existe uma sobrelotação. Então, enquanto advogados, entendemos que tínhamos que assumir, não apenas divulgar, não apenas comprometer-nos, mas fazer alguma coisa. E foi nesse sentido que iniciamos com uma primeira fase. Foram atribuídos, indicados para 70 processos advogados domiciliados cá na Zambésia. E estamos à espera que algum trabalho seja realizado por parte das outras instituições, nos apresente algum relatório, alguma informação, para que possamos passar para a segunda fase, onde efetivamente também serão distribuídos mais processos para mais advogados, porque entendemos que dentro daquilo que é o seio da comunidade dos reclusos, em algum momento são os que mais se mostram afetados. Já agora, quais são os meus desafios dos advogados? Desafios são? Por exemplo, num processo que ele tem que defender alguém, qual é o desafio que ele tem naquele processo? O acesso às informações ou provas?
Não diria propriamente isso, porque em termos de processo, em primeiro lugar nós temos que ter capacidade técnica e deontológica, e partindo do princípio que o advogado já tem a carteira profissional, presume-se que já tenha. Em termos de processo enquanto tal, pronto, cada advogado acaba assimilando uma metodologia de trabalho, mas como bem sabes, também és jurista, a questão da prova, isso depende da relação que tu vais criar com o teu cliente. Em primeiro lugar tem que existir uma transparência, temos que observar a questão do sigilo profissional, e eu penso que o segredo de tudo é prepararmos antecipadamente como deve ser todo eventual cenário que possa nortear o processo. Não apenas focarmos naquilo que a gente pretende, mas sim admitir a ocorrência de qualquer eventual possibilidade, qualquer eventual cenário que possa afetar, porque no final das contas o papel do advogado é defender, é representar o seu constituinte, mas nunca decidir. Nesse sentido, mas enquanto advogados, enquanto Conselho Provincial, entendemos nós que o maior desafio é o combate à procuradoria ilícita. Temos tido muitos cenários, não só a nível da província, mas a nível do país, temos tido muitos cenários de, em algum momento, algumas pessoas podem se passar por advogados quando na verdade não são, e em algum momento isto vem constranger aquilo que é a classe, porque a pessoa, um cidadão pode não ter conhecimento e por algum motivo, por causa da incapacidade técnica que a pessoa tem, acaba, entre aspas, colocando o advogado como se fosse, acaba denegrindo a imagem do advogado, quando na verdade não é na verdade o que vem acontecendo. Então, a nível do Conselho Provincial, estamos a efetuar trabalhos em colaboração com cada um dos advogados, e a ideia é que a tolerância é mesmo zero. Pretendemos mudar o cenário que já vem ocorrendo já há algum tempo. E como Conselho Provincial, quando descobrem esse tipo de caso, o que é que fazem? Qual é a sanção que dão a essas pessoas? Dependendo do cenário, nós temos duas possibilidades. Existe a possibilidade de remetermos para a responsabilização criminal, dependendo, e também existe a possibilidade de procedimento disciplinar. Sim. Se em algum momento existir espaço para a responsabilidade civil, também ocorre, mas particularmente ainda não tivemos nenhum cenário. Sempre acompanhamos o problema de acesso à justiça, ou nós não sabemos na prática, mas sempre assistimos ou ouvimos. O que a doutora acha sobre o acesso à justiça aqui em Moçambique? Eu penso, por um lado eu penso que as condições estão criadas. Sim. Okay? Por parte de quem? De que instituição? Por parte do Estado, Sim. enquanto tal. Porque temos o IPAGE, por um lado, que presta assistência gratuita aos cidadãos carenciados, mas por outro lado temos a Ordem, que por sua vez tem os advogados, e no âmbito do papel no dever que o advogado tem com a comunidade, temos o Instituto de Acesso à Justiça, que é o IAGE. Sim. E também este instituto foi criado igualmente para prestar ajuda aos cidadãos carenciados, mas nesta vertente a assistência é prestada pelos advogados estagiários e pelos respectivos patronos. Então eu penso que por um lado as condições estão criadas, não é? Temos os tribunais a trabalharem todos os dias, temos a Procuradoria a trabalhar todos os dias, só que não, infelizmente, ao nível que se é esperado, que achamos ideal, mas penso que é algo que será ultrapassado pelo menos a nível da província de Zambésia. Estamos a trabalhar por efeito e pensamos que não é um desafio que será resolvido a curto prazo, mas sim a longo prazo. Mas o mais importante é dar o primeiro passo já foi dado há bastante tempo, e tudo estamos a fazer para cada dia, com os nossos erros, melhorarmos e passarmos a trabalhar em completa harmonia. E é nessa vertente que o Conselho Provincial, logo a partir do momento que tomou posse, realizou visitas de cortesia, que na verdade era mesmo para estabelecer parcerias, mecanismos de comunicação, de forma a facilitar aquilo que é o acesso, a celeridade
e a efetivação do que na verdade pretendemos no que se refere à justiça. Então, para que serve a Semana do Advogado? Ou qual é a finalidade? Na verdade, a Semana do Advogado, cada semana temos um lema, não é? E o lema desta semana é este que foi partilhado. E, na verdade, serve não só para comemorar, não só para divulgar, mas também para fazer chegar à sociedade que nós existimos e que nós temos obrigações para com eles. Então, é nesse sentido que, a semelhança de todos os outros conselhos, a semelhança da Ordem dos Advogados no seu geral, cria um programa semanal que é comportado por várias atividades, vários programas e para todos os efeitos o encerramento terá no dia da manhã. Já agora, como estamos na Semana do Advogado, qual é o momento que lhe marcou positivamente e também negativamente como advogada? Vamos lá ver. Há muitos casos que a doutora já deve ter auxiliado. Sim. Na verdade, negativamente, foi, na verdade, já não me recordo do ano, mas aquilo me marcou e levei aquele acontecimento como uma lição. Na verdade, era bem no início da minha profissão. Tinha um réu preso que estava privado de sua liberdade e nós estávamos a tramitar para que ele pudesse responder o processo em liberdade, só que infelizmente acabou perdendo a vida. Então foi o pior cenário que tive, até hoje me recordo, e sempre que tenho qualquer processo que esteja ligado a um recluso, sempre me recordo deste cidadão que acabou perdendo a vida sem que tivesse acesso à liberdade. Eles estavam quase para ganhar. Ganhar nesta profissão nunca se ganha, não é? Nunca se ganha porque, na verdade, nós agimos no interesse do nosso mandante. Mas o mais importante era observar aquilo que são os requisitos para que alguém se beneficiasse da liberdade provisória. Estávamos a lutar para que, efetivamente, eles se beneficiassem e pudesse responder o processo em liberdade. Sim. E o positivo? O positivo... O positivo são vários. Porque são conquistas que vamos tendo ao longo de cada dia. Tu vais percebendo que estás a melhorar, tu vais percebendo que passas a ter um determinado prestígio, tu passas a perceber que entras no lugar e as pessoas te identificam. Isso é extremamente satisfatório, mas que eu me recorde, porque geralmente a ideia é trabalhar e o mérito quem faz vamos recebendo ao longo do tempo, mas sem ter que nos importar. O que temos como foco é fazer o trabalho, executar o trabalho da melhor forma possível. Mas as últimas conquistas que tenho aqui em mente, efetivamente, foram o resultado das eleições neste ano. Sim. E também o fato de ter sido referenciada como advogada referência a nível da província de Zambeza. Foram momentos fenomenais. Já agora, como é que é ganhar uma ação? O sentimento? É extremamente satisfatório, muito diferente de quando perdes. É extremamente satisfatório porque esta profissão é, de certa forma, um bocadinho ingrata. Tu podes ganhar vários processos para um mesmo constituinte, mas a partir do momento que tu perdes tu perdes de certa forma, dependendo do cliente, não é? Se for uma pessoa razoável, consegue perceber. Se tu deste um parecer do processo antes e a pessoa consegue perceber que efetivamente estou aberto a essa possibilidade, muito bem. Mas por vezes temos lidado com clientes que, apesar de nos darmos um parecer, nos dizer pode, são essas as possibilidades, mas na altura que sai a decisão ficam extremamente inconformados, por vezes até, entre aspas, se esquecem que já tínhamos tido uma conversa admitindo esta possibilidade e ficam insatisfeitos e isso para nós também não é um sentimento agradável, não é? Porque em algum momento fica aquele sentimento de falha, mas para todos os efeitos temos que ter a consciência de que tudo fizemos da melhor forma para que conseguíssemos o resultado pretendido pelo nosso mandante ou constituinte. Não sei se a doutora está consciente ou tem conhecimento de que existe alguns homens a atacarem, a provocarem ou a criarem problemas em Cabo Delgado. Sim. E que também violam os direitos humanos e fundamentais das pessoas.
E o que a doutora acha deste assunto, deste problema que acontece lá em Cabo Delgado? Como advogado, como alguém que está dentro da área jurídica? Sim, efetivamente, não há dúvidas que direitos estão sendo violados. Sim. Mas, salvo erro, pelo que a companhia diz, existe uma comissão que foi criada e investigações estão sendo feitas no sentido de apurar-se a veracidade. E, em função daquilo que será o relatório, penso que as instâncias competentes, principalmente para o caso do Cabo Delegado e a nível nacional, irão fazer valer aquilo que é o dever que eles têm, que é a proteção dos direitos. É verdade que as limitações são muitas, não é? As dificuldades são muitas, mas eu penso que a partir do momento que existir uma constatação de fato e conclusiva, eu penso que haverá as ações, né, em concreto. Sim. Já agora a Covid-19 influenciou em algum aspecto no trabalho de advogados ou nem por isso? Porque alguns profissionais de outras áreas reclamam que a Covid-19 aumentou, diminuiu o negócio. E para os advogados, como é que está a situação? Não foge. Não foge a regra, não foge a Também. regra. Particularmente, eu penso que sim. Mas isto afetou a todos. Afetou a todos, quer economicamente, quer socialmente. Mesmo também a nível do Conselho, algumas atividades que achou-se por bem não realizar-se justamente pela exposição a este risco, mas entendo que essa Covid afetou mesmo a todos e nós não fugimos. Já pode ser uma desculpa para demorar o processo? Covid-19. Não, porque os prazos devem ser cumpridos? Os prazos devem ser cumpridos. Estamos a falar do momento em que os tribunais estavam em relaxamento. Sim. Mas eu penso que não afetou os julgamentos, as audiências urgentes eram realizadas em observância àquilo que são as restrições, as orientações, pelo menos a nível da Zambésia, e a ideia é que eu penso que a nível de celeridade processual não tenha afetado tanto. Eventualmente num campo ou no outro tenha afetado efetivamente, por causa da exposição, por causa da natureza da atividade. Nós não estamos a falar apenas de processos, há vários campos de atuação, se refere a um processo judicial e pronto. Mas eu penso que o trabalho está a ser efetuado, todos os dias temos estado nos tribunais, até por vezes temos um dia de descanso, por vezes não faz mal a ninguém. Sim, agora tenho perguntas rápidas para a doutora, que a primeira é uma pessoa que admira. A pessoa que eu admiro, que sempre admirei, são vários, não é? Sim. Mas tenho que escolher um e eu escolheria o mestre Olímpio César Pedro. E por quê? Ele foi meu docente, parecendo que não estou aqui a conversar consigo, mas há alguns anos eu sequer conseguia formular uma frase coerente e foi ele que conseguiu identificar-me mesmo com todas as limitações. Por sinal foi o meu tutor. Por sinal, também acompanhou o meu estágio, fomos parceiros na advocacia, deu os meus primeiros passos graças a ele, e também eu conheço como ser humano, é um conjunto de aspectos, admiro bastante ele como profissional, eu me espelho nele, mas também como ser humano, como pai e por aí em diante, faz com que e me incentiva a que queira ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Um animal que tem medo? Cão, mas dentro da casa, dono. Na estrada não tenho. Então, como também vivemos num perímetro da cidade razoável, então acho que é um único animal que cão de dono? Uma fruta? Manga. E já agora queria pedir últimas considerações e também um conselho para quem sonha ser advogado. Últimas considerações, talvez dizer que a ordem dos advogados de Moçambique, através do Conselho Provincial de Zambésia, não está indiferente a todo o cenário que vem acontecendo. O que estamos a fazer, na verdade, é nos adaptando de acordo com as circunstâncias e as condições existentes.
mas é um desafio assumido pela ordem, no sentido de fazer valer aquilo que primeiro são os direitos dos advogados e depois aquilo que é o nosso dever enquanto advogado. Em termos de conselho, eu acho que é uma profissão por vezes é ingrata, mas também extremamente satisfatória quando tu vês a gratidão de alguém que aparentemente tem uma situação completamente perdida e tu chegas aí e consegues fazer tudo e contornas o que a pessoa não conseguia fazer, achava não ser conseguida. É uma sensação incrível e não é só daquele dia. Sempre que tu fores a ver a pessoa, o sentimento volta, é o reconhecimento, onde quer que tu esteja, a pessoa sai de onde está, vem te cumprimentar, não tem valor, não tem valor. Então, é imensurável. É uma profissão que se exige bastante, no que diz respeito àquilo que são as observâncias dos deveres e principalmente quanto à ética profissional. Se a pessoa efetivamente entender que tem ética, pretende seguir este sonho, é uma pessoa extremamente esforçada e disciplinada, penso que não terá nenhuma dificuldade para ingressar e ser, quem sabe, um dos melhores advogados no nosso país. Doutora, não pode dizer ingrata, senão vamos ter medo de ir para lá. Não. Ingrata, estou a ser realista para os casos. Não é só flores. Exatamente. Temos tido muitos sobressaltos, não apenas com constituintes, mas por vezes entre colegas, por vezes com as outras instituições com que a gente lida. Então não é um mar de rosas. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Assim foi então a nossa conversa com a doutora Assia Hussein, onde falamos sobre a Semana do Advogado e também sobre a advocacia no geral. Muito obrigado por estarem ligados ao nosso programa, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade e até lá, fique bem.